Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Histórias de A a Z. Eu sou Homero Fonseca, o host desse lugar maravilhoso onde a gente conta histórias maravilhosas. E hoje, um dia muito especial, como o próprio nome já diz, Histórias de A a Z, a gente vai contar a história de uma empresa familiar que veio de um sonho do senhor Asílio junto com a dona Neuza, um cara muito trabalhador, um representante comercial que trabalhou nas tintas Souvenir, que tinha um sonho de abrir uma loja de tinta. Abriu uma loja de tinta, abriu a segunda, abriu a terceira, esse é o sinal da tamanha competência que ele tinha, e por aí vieram as lojas e logo depois vieram os filhos dando continuidade a esse grande sonho do pai. Hoje nós vamos receber aqui para falar com a gente num papo bem descontraído e legal a Paula e o Fábio, que são filhos do senhor Asílio, que dão continuidade nesse trabalho maravilhoso, junto com a Ana. A Ana não pôde vir, teve um contratempo, mas o Fábio e a Paula estão aqui para falar com a gente. Fábio, Paula, muito obrigado por vocês terem vindo ter essa conversa com a gente. Fiquem à vontade para se apresentar aí. É um prazer, Romero, estar aqui batendo papo com você, principalmente essa semana do seu aniversário, né? Obrigado. E a história das Retintas é uma história que me emociona. Eu dediquei 4/5 da minha vida para essa empresa, para a empresa da minha família. É uma história que eu lembro sempre, conto para várias pessoas, e uma história de vida bonita, certo? Eu Baseado imagino. na história do meu pai e a continuidade minha e das minhas irmãs. Mas nós temos um segundo negócio, que é o negócio agro. Meu pai sempre gostou, Uhum. certo? Meu pai, desde solteiro, ele gostava e mexia com o negócio agro. Inclusive, a marca Z veio da marca de ferro em gado que ele usava desde solteiro, certo? Então, aí com a ligação com tinta, a Z Tintas foi uma ideia, inclusive, da minha mãe. Ah, que legal. Mas a história que eu estava contando do agro, eu ia muito para as propriedades rurais com o meu pai de final de semana. Ele trabalhava pela Souvenir a semana toda e no final de semana a gente ia, certo, para propriedade rural, fazenda, Uhum. na época no Mato Grosso do Sul. E aí fomos, numa dessas viagens, fomos conversando e ele se abriu comigo. Meu pai era muito fechado, a gente conversava bastante. Se abriu comigo que estava com vontade de sair, pedir demissão da Souvenir e montar uma empresa, um comércio de tintas. Aí eu apoiei desde o início. Falei, pai, estamos juntos, estou com você. Que Na época eu legal. vendia roupas, Aham. certo? Tinha minha ocupação. Eu falei, não, estou junto para o que der e vier, Aham. certo? Vamos vender a fazenda, aplicar o dinheiro na empresa e logo a gente compra outra, se Deus quiser. E foi o que aconteceu. Ele vendeu essa propriedade lá no Mato Grosso do Sul, captou, se capitalizou Aham. e montou a empresa também com a ajuda da Souvenir, pelo histórico de Sim. 23 anos dele na Souvenir. Trabalhou E 23 aí, anos na vinte e Souvenir? três anos na Souvenir. Que Entrou legal. como escriturário, certo? Uhum. E saiu como gerente do interior de São Paulo. Que legal. Uma história bonita também. Uhum. Sucesso profissional junto à Souvenir. Mas aí aconteceu as retintas. Nós começamos na época em 7 de agosto de 1989, fundação da empresa. Aí nós começamos a operar em setembro. Na época eu estava no terceiro colegial, me preparando para prestar o vestibular, como fiz administração, Uhum. estudando e trabalhando. Mas começamos a empresa, ele e eu, um vendedor chamado Chico e uma caixa, se não me engano, chamava Jaqueline,
certo? Então não entrava cliente na loja, não tocava o telefone, era um caos. Falava, puxa vida, o que que vamos fazer, né? Aí o básico foi bem feito. O básico foi bem feito. Eu me lembro que eu com a motinha, na época ainda menor, 17 anos, mas com uma motinha Vespa, que é a antiga Aham. Lambreta, Lambreta, a exato. modernidade da Lambreta. Né? Exato. Rodei muitos clientes. Eu fui em todas as usinas da região, todos os hotéis, motéis, escolas, clubes, obras de bairro em bairro e tal, catalogando. Eu catalogava durante a semana, Uhum. anotava na agenda e de sábado de manhã, que o movimento era mais fraco, eu pegava o telefone e fazia contato com todos. Que legal. E assim foi começando o movimento e tal. E graças à dedicação de todos esses 35 anos, dos colaboradores, da minha família, do meu pai, da minha irmã Ana Cláudia e da minha irmã Paula, que na sequência vieram para a empresa também. E hoje nós estamos com um grupo aí de 19 lojas e somos o principal parceiro da Souvenir na região. Acredito que somos a principal comércio varejista de tinta na região, mas com muita humildade, muito trabalho, muita dedicação, certo? Tivemos momentos difíceis, mas não tem dificuldade que a gente levante a cabeça e enfrenta, que a gente não supera, certo? Isso eu aprendi muito com meu pai. Sou muito grato pelos anos de aprendizado que eu tive ao lado do meu pai. Eu me emociono. Ele se foi há 17 anos e até hoje Ai, Fábio, não fala que o meu foi queima em o janeiro. coração. Ah, Mas... é. E uma mensagem que eu tenho para deixar aí para os nossos ouvintes é que a superação, certo? Ser empreendedor nesse país é muito difícil, certo? Passa por vários entraves, dificuldades, tributos muito altos, leis trabalhistas que tentam travar, certo, o empresariado no nosso país. Parece que são feitas para travar, né? Isso. Porém, com muita dedicação e trabalho sério, a gente supera tudo isso, certo? Os empresários brasileiros são magníficos, certo? Porque superam, se destacam no mundo, em vários segmentos. Nós somos os melhores do mundo, certo? E vivemos num país que falta muito, certo? Para incentivar o empresariado. Mas agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a todos os meus colaboradores, a minha família, certo? Que nós conseguimos superar essas dificuldades. E uma coisa que eu aprendi, a vida passa rápido. Então nós não podemos esquecer dos momentos de lazer e descontração. Férias, várias pessoas que eu conheci, que eu converso, nossa, faz 5 anos que eu não tiro férias, achando que é Uau, tô arrasando. Estou arrasando, é um ponto muito positivo. Eu não acho. Aham. Eu acho que todo ano você tem que tirar Sim, seus dias de descanso e recarregar a bateria, exato. certo? E com esse outro negócio da família que eu tomo conta, que é o agro lá no Tocantins hoje, era no Mato Grosso do Sul, mas já há 30 anos que nós temos lá no Mato Grosso do Sul, e com a ida do meu pai, que tomava conta lá, certo? Eu assumi e vou para lá uma semana por mês. Tem bastante trabalho? Tem, mas muda os ares. Então dá uma refrigerada, certo? Aí eu volto com mais gás para pensar em tinta. Então 3 semanas por mês eu penso em tinta. Uma semana por mês eu penso no agro. Isso tem me feito muito bem na vida. Eu que o diga, né, chefe? Porque eu vejo quando você volta de viagem. Eu que o diga, né? Que legal. Se Deus quiser,
continuaremos aí expandindo, desenvolvendo. Hoje temos em torno de 150 colaboradores e, se Deus quiser, vamos expandir mais, certo? E empregar mais famílias. Amém. É isso que a gente deseja, é isso que a gente procura empreender. Que legal. Muito bom. Ô, Paula, e me conta uma coisa. Para você, como é que foi? Porque o Fábio falou que você veio um pouco depois, né? A gente já bateu um papo aqui antes, já me falou algumas coisas que foram muito legais. Como que foi para você? Você falou que fez faculdade de agronomia, né? Fez faculdade de direito junto, estudou pra caramba e depois você veio aqui para trabalhar e tocar esse sonho do seu pai, que é estar junto com a Z, junto com os seus irmãos. Como que foi isso para você? Olha, na época eu vim com muito prazer, mas ser sincera, eu cheguei meio perdida, porque Aham. não era o meu negócio, né? Aham. Então eu tive que, vamos dizer, aprender do zero. E fui aprendendo as coisas da parte administrativa, o desenrolar de uma empresa trabalhando mesmo. Então, Uhum. no começo, eu sempre ficava mais na retaguarda dos irmãos, né? Aham. Porque eu tinha que aprender tudo. Tanto o Fábio como a Ana Cláudia, eles fizeram a faculdade de administração, então eles tinham uma base. E eu foi uma área totalmente diferente. Então, no começo não foi fácil, mas hoje, depois de 30 anos, né? Depois de 30 anos, eu acho que eu aprendi um pouquinho. Mas eu vim porque o meu pai, na época, né? Falou que gostaria que tivesse todo mundo junto, e acho que foi muito válido, porque nós começamos desde então, lá 10 a 30 anos trabalhando junto, os três, e isso acho que foi muito importante para a nossa harmonia, Ah, que porque legal. não é fácil, né? Uhum. A convivência profissional, a convivência familiar, quando tem negócios no meio. Mas eu acho que, como meu pai ainda estava junto, ele sempre passou que família era família e trabalho era trabalho, e que a gente Intermediou tinha bem que se isso. respeitar muito, tanto como família, como profissionais. E então a gente ter começado, iniciado com ele por trás, foi muito importante para a gente conseguir estar juntos até hoje e, e ser uma família harmoniosa, uma empresa harmoniosa, que a gente não discute, né? A gente sempre entra num acordo de tudo, Ah, que legal. então acho que tudo isso foi muito válido. Que bom. Me conta uma coisa, aí vocês dois. Que assim, eu trabalhei muito durante um tempo, foram 13 anos eu atendendo toda a região, né? E vários lojistas que eu conheci, assim, os mais, que têm mais tempo de loja, de mercado, de varejo, conheceram o seu Asílio. E todos que conheceram o seu Asílio era unanimidade, todo mundo sempre falou super bem do seu Asílio. Mas aí eu tinha aquela visão ali da galera que convivia ali com ele. E aí, assim, quando eu vejo vocês falando do seu Asílio, eu também vejo que vocês têm um carinho muito legal, assim, sabe? Falando do pai de vocês. Como é que foi? Como que era, assim, o seu Asílio com vocês? Como que ele era o pai seu Asílio? Ai, eu tenho muito orgulho do Hum. meu pai, da pessoa que ele foi, do meu pai, da minha mãe, né? Eles foram um casal muito guerreiro, muito trabalhadores, muito honestos, e então eu tenho muito orgulho deles e da história de vida deles, né? Uhum. Não foi uma história, uma vida muito difícil para os dois. E com muita luta, eles foram conquistando o espaço deles. O meu pai, Desculpa. ele era uma pessoa, como o Fábio falou, assim, ele era meio fechado, Uhum. e ele era de poucas palavras, mas era uma pessoa, ele
não era, vamos dizer assim, um pai muito carinhoso, mas o carinho, eu nunca senti falta do carinho dele, porque Aham. a forma dele mostrar o carinho pela família era uma forma diferente, era o cuidado que ele Isso. tinha, a preocupação de estar protegendo, de estar sempre por perto, e então nunca senti falta, mesmo ele estando distante, porque ele viajava muito, né, como Representante. Aham. representante, e a gente, na nossa infância, a gente convivia pouco com ele por causa disso, mas eu nunca senti falta do carinho dele, não porque não me fazia falta, e sim porque completava de uma outra forma. Porque às vezes poderia ser. Ele não estava todo o tempo, mas o tempo que Porque ele ele estava, estava. ele estava. Ele E estava eu acho lá. que o jeito que ele conduzia, né, Aham. a família, a gente se sentia muito seguro. Então, a gente se completava com essa Que segurança, eu legal. vejo dessa forma. Que eu estava falando dele a hora que a gente estava aqui conversando, né? Tudo que ele me falava, os conselhos que ele me dava, para mim, aquilo era certo. Uhum. Eu tinha que seguir porque ele dificilmente errava. Aham. Então, isso me dava muita segurança. Então, me completava, Que né? legal. Que E ótimo. por isso também toda a admiração, né? Porque ele era um homem muito esforçado, muito trabalhador, muito guerreiro, honesto demais. E então a gente vê, eu pelo menos, né, mas acredito que todos nós via ele como um herói mesmo, né? De ver a história de vida, onde ele chegou, o que ele conseguiu fazer por todos nós, Uhum. né? Que Pela legal. família em geral. E para você, Fábio? Então, meu pai e minha mãe têm uma história impressionante, Uhum. certo? Que legal. Eu gosto de histórias. Vamos anteceder um pouco as etintas, Ah, certo? Meu pai e minha mãe se casaram, não tinha nada. Meu pai, nessas idas e vindas para a fazenda, ele me contava muita história. A gente ia conversando durante a uhum. estrada e tal. Eh, Nunca esqueço de uma passagem que ele me contou, certo? Que ele morava, a gente, né? Eu não sei se eu era nascido ainda lá em São Paulo. Mas que eles moravam a uns 15, 20 quarteirões do escritório da BASF, da Suvinil, que era Aham. nacional ainda, Suvinil do Brasil, certo? Lá em São Paulo. E ele ia a pé, voltava na hora do almoço, voltava para trabalhar e voltava à tarde. Quer dizer, gastava um pouco mais com sapato, sola de sapato, né? É verdade. Mas ele comentou comigo que esse dinheiro fazia diferença, que era o dinheiro que ele usava para fazer a feira. Que Então, legal. uma vida de muita dificuldade, certo? O início muito difícil. Uhum. E ele, assim que surgiu a oportunidade, ele foi como preposto para o norte do Paraná. Eu tinha 1 ano de idade, minhas irmãs, a Paula tem 2 anos mais velha e a Ana Cláudia 3. Mas eu tinha 1 ano de idade, 1 ano não, 6 meses, e surgiu uma oportunidade para ele de ir como preposto de um vendedor, de um representante no norte do Paraná. Hum. Aí mudamos para Arapongas, ele comprou um carro, um Fusca novo, financiado, para ir, e aí foi trabalhar. Em 6 meses, certo? No segundo mês que ele estava trabalhando, ele já estava vendendo mais, certo? Nas cidades menores de terra do que o representante vendia nas principais cidades do asfalto. E aí o representante sentiu segurança em sair de férias, tirar uns 15, 20 dias de férias, e ele assumiu a região toda. Aí ele dobrou o faturamento nas cidades que o representante fazia também, Que legal. certo? Aí surgiu a oportunidade da revenda, certo? A representação aqui em Ribeirão. Aí ofereceram já a representação para ele, Uhum. isso em 6 meses, certo? Ele foi como preposto,
e já veio para Ribeirão como representante. representante. Então, deu um salto na carreira incrível. Meu pai sempre muito seguro, muito rígido e tal, e foi acumulando os seus bens com bastante trabalho, bastante dedicação e bastante economia, certo? Eu digo que o segredo de você acumular, certo, é gastar menos do que ganha, certo? Sempre guardar um pouco, certo? E no final de um período você tem uma quantia, certo, para acumular. E essa quantia vai sendo somada, certo, no decorrer da vida. Então, meu pai deixou muitos ensinamentos básicos assim para gente, que isso nunca vai cair de moda, certo? Meu pai, a Paula falou, eu não sentia falta, eu já como filho homem, sou o filho mais novo e o único homem. Sentia bastante a falta do meu pai, certo? Tanto é que eu deixava minha mala pronta, sexta-feira ele chegava, ele viajava a semana inteira, minha mãe um exemplo também de dedicação, professora aposentada, cuidava da família a semana inteira, certo? Meu pai chegava na sexta-feira à tarde, a gente ia para a propriedade rural, certo? Passava o final de semana, quer dizer, pô, e o tempo do meu pai com a minha mãe? Então, era muito corrido. Mas minha mãe entendia essa dedicação dele, o porquê que ele estava fazendo isso e tal, sentia também a segurança que ele trazia para a família toda, certo? De que ele estava lutando por um melhor comum para todos. Eu entendi isso também na época que eu vim trabalhar, certo, com ele, no início das Zetitas. Eu tinha minha ocupação, vendia roupas. Eu vim para trabalhar com ele nas Zetitas para ganhar metade do que eu ganhava na época. Falei, mas eu acredito no negócio, eu acredito no meu pai, e nesse momento, meu pai está precisando da minha ajuda, e eu vou estar com ele, certo? E graças a Deus, deu certo, tem dado e vai continuar dando certo. Que legal. Agora, só te corrigindo, dá licença, Homero, um imagina, fica à vontade. Não é que eu falei que eu não sentia a falta dele. Lógico que eu sentia a falta dele. Eu não sentia a falta dele ser uma pessoa carinhosa, porque a forma... do carinho dele. Porque carinho, realmente, o papai não tinha. Elogio, eu cheguei a falar depois de casado, eu falei, pai, o senhor reparou que o senhor nunca me fez um elogio? Certo? Eu procuro fazer o melhor de mim e nunca o senhor me fez um elogio, mas era dele, Exato. Certo? Nesse ponto eu não concordo, vários outros também, que a gente tem a nossa opinião, certo? Nesse ponto eu não concordo, eu acho que o elogio faz parte da vida, certo? A gente precisa aprender a cobrar, mas quando é para ser elogiado, tem que ser feito também. Legal. Porque isso serve como uma motivação para quem está sendo elogiado. É um ditado que eu tenho comigo, se você vai cobrar, repreender, faça no privado. Elogiar, elogie em público, porque você de certa forma, você deixa aquela pessoa feliz, ela fica mais motivada para desenvolver. Mas eu vi vocês falando aqui, cara, eu acho muito... O seu Asílio tem muitas coisas similares ao meu pai. Que o meu pai também, ele não era o cara de ficar elogiando. Se a gente fizesse certo, você não fez mais que a sua obrigação. Era mais ou menos bem assim, era isso. Assim. E eu tenho certeza que o sentimento que vocês têm é um parecido que eu tenho com meu pai. Para mim, ele era o melhor pai do mundo. Ele era o meu melhor pai do mundo. Porque ele... fez, eu tenho certeza que quando ele estava aqui com a gente, quando ele estava com vocês, ou eu estava comigo, ele fez aquilo, ele estava fazendo o melhor que ele podia dentro do que ele sabia e dentro das limitações dele. Porque a gente também veio de uma cultura onde meu pai contava que na escola, ele tinha que, na escola, o pouco que ele foi na escola, que meu pai estudou até a 3ª série, algumas lições que não fazia, por falta de comportamento, ajoelhava no milho.
E ali, como é que ele ia cuidar dos filhos se ele recebeu aquele tipo de educação? Ele foi muito melhor, não fez a gente ajoelhar no milho. Mas aí o seu Asílio teve essa cultura com vocês que foi maravilhosa, porque formou vocês pessoas responsáveis, maravilhosas. Porque eu vejo vocês falando do seu Asílio e vocês falam das características dele e são muitas das características que a gente enxerga em vocês, e isso transparece para o histórico do negócio, para a AZ Tintas. A gente enxerga isso. Então é muito legal. Tinha até uma pergunta que eu ia fazer, que vocês já acabaram com a minha pergunta. Que eu ia falar, quais são os valores que a AZ tem hoje que conciliam com o seu Asílio? Mas nessa pouca conversa aqui, a gente já enxerga isso em vocês, e isso é muito legal. Mas eu tenho uma outra curiosidade. Como é que surgiu o nome AZ Tintas? Porque para mim, na minha cabeça, e acho que na cabeça de muita gente, deve ser AZ Tintas deve ser por causa do nome do seu Asílio. Mas tem alguma história relacionada ao nome e tal? Tem alguma coisa assim? Tem. Na realidade, ele, junto com a minha mãe, acredito que o Fábio, que também participou desde o início também, né? Uhum. Discutiam, sugeriam, né, alguns nomes. E, por fim, foi a minha mãe que acabou sugerindo, né, o AZ Tintas, que na sugestão dela não era AZ Tintas, era As Tintas com o A e Z, Uhum. por conta do nome dele, da marca dele, né? Aham. Mas era para chamar As Tintas. Só que ninguém nunca falou As Tintas, né? As Tintas. Ficou AZ Tintas, e aí eles deixaram, né? Gostou da ideia das AZ Tintas, Então, e aí E ficou. aí surgiu na sequência o AZ são as duas primeiras letras do nome do meu pai. Como eu falei anteriormente, ele já usava a marca AZ, a marca de ferro em gado, certo? E depois, na época de montar a empresa, a AZ, minha mãe sugeriu, e um nome muito, muito bom, sugestivo, né? Uhum. E aí veio na sequência o slogan que dei, Tintas de A a Z, certo? Que é Muito bom. muito bom, Uhum. certo? Pega tudo. Até eu brincava com ele, porque nós somos fiéis a Souvenir e grandes parceiros da Souvenir desde o início. E não tivemos as marcas mais concorrentes diretos da Souvenir nesses 35 anos. E aí eu falava, peraí um pouco, pai, mas o slogan da empresa não está coincidindo com a realidade. Porque tintas de A a Z, certo? Quer dizer que tem todas as tintas. Aham. Mas nós não temos os concorrentes diretos da Souvenir e outras marcas. Aí ele, muito sábio, falou, mas nós temos tintas para todos os fins. Nós temos tintas imobiliárias, automotivas e industriais, certo? Então, foi também uma sequência do slogan, tintas de A a Z, imobiliárias, automotivas e industriais. Que legal. E me fala uma coisa, porque assim, teve, quando ele falou, putz, vou correr atrás do meu sonho, agora vou montar uma loja de tinta. Aí você foi lá e apoiou ele. Ele era representante da Souvenir em Ribeirão. Acredito eu que ele vendia tinta para outras lojas. Sim. Como é que foi esse lance de ele se apresentar para o mercado como, putz, vou ser um revendedor, e como é que o mercado... E ele devia ser amigo de todo mundo que tinha loja de tinta naquele período. Rolou alguma rusga e tal? Tem alguma história legal em relação a isso? Sem dúvida, tem sim. Ah, que legal, gosto de história. O maior revendedor de tinta, certo, do interior de São Paulo, era um cliente, que era o maior cliente do meu pai, e se tornaram amigos. Fazenda lá no Mato Grosso do Sul, ele tinha uma participação, certo, que foi o senhor Arlindo Ziotti.
E aí, quando Arlindo surgiu Giotti. isso, Arlindo Giotti da Ribeirão Tintas, Aham. certo? Foi o maior vendedor de tinta do interior de São Paulo no passado. E quando surgiu a empresa AZ Tintas, ele ficou numa ciumeira. Falei, espere um pouco, mas o sol nasce para todos. Tem espaço, o mercado dá espaço para todos. Aham. Vença o melhor, certo? E ele até quis, no início, contestar, porque logo que surgiu a empresa, eu fui atrás do registro da marca AZ no ramo de tintas, Uhum. certo? Tintas, complementos para pintura e tal. E ele quis contestar a marca. Eu falei, seu Arlindo, fui conversar eu pessoalmente com ele. Falei, Ah. seu Arlindo, não faça isso que o senhor vai se dar mal, certo? Por quê? O senhor está contestando porque Arlindo Giotti AZ Tintas. E as duas primeiras letras do meu pai também é Eram as AZ. duas letras de nome e sobrenome Certo? dele. E outra coisa, a nossa empresa, desde o início, é AZ Tintas Limitada. Hoje é AZ Comércio de Tintas Isso. Limitada, razão social. Certo? E a razão social dele não, era Ribeirão Tintas Limitada. Certo? E a marca Ribeirão Tintas e a razão social também não era AZ. Então não tinha nada de AZ. Não tem nada a ver. Tinha o nome dele, que o nome do meu pai também. Também era. E além dessa coincidência, certo? Nós tínhamos a marca registrada, que eu fui atrás disso o quanto antes para registrar. Mas foi um acontecimento aí lá no passado, eu acho que ele entendeu, recuou e convivemos aí depois tá tudo disso bem. numa boa. Tá tudo Ai, bem. que legal. E depois? Aí veio, você trabalhou um tempo com seu pai. Quanto tempo você trabalhou ali junto com seu pai, Fábio? Até chegar a hora que ele não ficou mais com a gente. De 89 a 2006, porque ele faleceu dia 4 de janeiro de 2007. 4 de janeiro? 4 de janeiro. Então, no meio de 89 a 2006, certo? São 11, 17 anos. 17 anos trabalhando Nos com seu pai. 35, 17 anos trabalhei junto com ele. Que legal. E uma outra curiosidade, você quando seu pai faleceu, você já estava lá, né, com a galera. Sim, já estava. E como que é? Tipo, a gente trabalha com o meu pai e, tipo, tudo que você falou, seu pai é sua segurança. Pro Fábio também, que, tipo, ele era o herói de vocês. O herói não tá mais aqui. Como é que foi essa passagem para vocês? Em algum momento, vocês falaram, putz, acho que não vai rolar, acho que não vai dar certo. Qual foi o perrengue pós a partida do seu Asílio, assim? Teve algum perrengue ou não? Na realidade, não, lógico. Fora a dor, assim, e Sim, tal, tipo... não, até porque ele nos últimos anos, né, Fábio? Acho que nos últimos 3 anos, mais ou menos, né? Ele estava mais como conselheiro. Então, quando ele estava, porque ele ficava muito na fazenda, né? Aham. Quando ele estava em Ribeirão, ele ia na loja todos os dias e conversava com todo mundo, mas ele já não estava administrando, não Tão estava ativo quanto ele diretamente era no a passado. administração. Ah, eu não sabia disso. Então nós já estávamos, então ele estava mais como conselheiro, Ah, que né? legal. A gente, assim, decisões maiores que nós tínhamos que tomar, nós não tomávamos sem conversar sem com conversar com ele, ele. sem o consentimento dele, sem ele nos apoiar. Mas no dia a dia ele já não estava participando. Então, por esses conselhos dele sempre a gente ficar aguardando o aval dele para as coisas, nisso nós sentimos, lógico, isso é indiscutível, né? A gente ficou um pouco inseguro. Eu acredito que todos nós, estou falando por mim, mas eu acredito que todos nós, porque a gente conversava muito com ele, né? Então, dá uma certa insegurança. Falava assim, antes a gente tomava certas decisões com aval dele. E hoje, se a gente errar,
por A gente- nossa, sua, a gente nossa foi gente- responsabilidade total. Mas a gente já estava sozinhos, assim, para administrar. A figura do pai é uma figura que faz muita falta, né? Uhum. A figura do pai, da mãe, graças a Deus ainda tenho minha mãe, quero curtir muito ela, certo? Porque depois que vai embora, eu costumo dar esse conselho para várias pessoas. Aproveite bastante os pais, porque depois que eles vão embora faz uma falta tremenda. Mas é o que a minha irmã falou, ele esteve bastante presente, certo? Era meu grande conselheiro, tudo que eu ia fazer, eu trocava ideia com ele e tal. Uma forma que eu consegui minimizar essa falta, eu aproximei de amigos, até amigos em comuns, amigos dele, que se tornaram amigos meus, pessoas mais velhas. Então, Que parece hoje eu tenho vários amigos, 70, 80 anos, certo? Que eu troco ideia. Meu tio, que é o irmão mais novo do meu pai, Aham. que está com 70 e poucos, é um grande amigo meu, certo? A gente troca muita ideia e tal. Então, a gente precisa. Eu sempre valorizei, certo, a experiência. Até criticava, às vezes, alguns executivos de grandes empresas que não valorizavam, certo, a experiência. Queria gente nova. Pô, quero gente nova, gás novo e tal. Olha, é importante, mas a experiência também tem uma grande importância. A experiência não tem o mesmo gás, certo, novo. do novo, mas tem a experiência que vai muito tempo para adquirir. Exatamente. Então, e isso reflete na nossa empresa também. Até chega a ter uma preocupação. E nós temos vários colaboradores de muitos anos, de 30, 20, 25, 35, certo? Como eu, sou um colaborador da empresa, tenho 35 anos de empresa, Uhum. certo? E, pô, quem irá suceder? Isso é uma interrogação grande. E nós estamos, eu e minhas irmãs, o Marco, que é meu primo e diretor comercial da empresa, está com a gente há mais de 30 anos, certo? É uma preocupação nossa nessa sequência, certo? Administrativa, certo? Da empresa Azetitas. Por quê? Porque a nossa família, certo? Os nossos colaboradores normalmente trabalham muitos anos com a gente. Isso me mostra, vem me mostrar que a empresa é uma boa empresa para se trabalhar, né? É um ótimo indicador, né? Certo, é um ótimo indicador. E essa juventude, a geração Z é uma geração diferente da gente, certo? Eles têm uma capacidade tremenda com a tecnologia, uma velocidade de raciocínio e tal, porém, tem algumas partes bem diferentes da nossa geração. Sim. Então, isso tem me preocupado um pouco, mas isso tem também. Meu filho tem vindo, se introduzido, ele tá gerindo um departamento do grupo, certo? Que é a representação, certo, da Souvenir na construção civil, ele que está gerindo. No início eu falei, será que dá conta? E não é que ele está me surpreendendo, certo? Estou Tá contente. surpreendendo você também? Tá. Que bom. Inclusive, nesse ponto, quero também lhe agradecer, Roberto, que você está mais próximo dele aí no trabalho, está participando. O Homero é um técnico exemplar que trabalhou 16 ou 13 anos na Souvenir. De técnico, 13, mas de 13. souvenir são 20 anos. 20 anos.
Então, e um técnico exemplar da Souvenir resolveu ficar mais próximo de casa e está no nosso time e ganhando de goleada, né? Parabéns aí pelo seu trabalho Obrigado. e pela sua dedicação, que o seu trabalho está agregando bastante ao nosso grupo, à nossa empresa. Muito obrigado, Fábio. Fico lisonjeado com o seu elogio. E também parabenizar, estamos falando tanto de pai aqui nesse bate-papo, e estamos próximos aí do Dia dos Pais. Dia dos Pais. Parabenizar todos os pais que estão nos ouvindo, que, nós temos um legado a ser realizado e ser deixado, certo? Isso, vamos realizar esse legado, deixar esse legado de responsabilidade, importância social, importância com a comunidade, porque eu digo uma coisa, a gente cuidar só da gente é fácil demais. Nós precisamos cuidar dos próximos e dos próximos mais distantes, que muitas vezes nós nem conhecemos. Mas precisamos fazer a nossa parte social também, porque aí nós todos vamos viver num mundo melhor. É o recado que eu gostaria de deixar para vocês e parabenizar os pais. Que legal, obrigado. Bom, a gente contextualizou aí, falou um pouco da Z, falamos do seu Asílio, aí vocês vieram trabalhando e hoje a AZ são 19 lojas, a gente tem a AZ muito bem postada em Ribeirão Preto e região e algumas cidades aqui próximo, mas aí a minha curiosidade agora, como que vocês pretendem fazer para continuar evoluindo e crescendo do nosso negócio, até tendo em vista que a gente está sendo a todo tempo bombardeado, tecnologia, informação e tal. Aonde a Z vai? Para onde a Z vai chegar? Para onde que a gente vai agora, patrão? Romero, acho que é uma unanimidade entre eu e minhas irmãs, certo? Principalmente entre eu e a Paula. A Ana Cláudia ainda tem alguma restrição ao crescimento, mas é uma unanimidade entre nós sócios em continuar crescendo. Inclusive, para isso, nós estamos com o trabalho, certo? Preparando a sucessão da empresa, que nos 35 anos nós precisamos nos preocupar com os próximos 35, né? Uhum. E eu acho que não tem gás para mais 35, mas vamos lá, certo? Por isso a gente está preparando a sucessão da empresa para que continue por vários anos e continue crescendo. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, qualquer empresa, em negócio não existe gráfico reto, certo? Ou está ascendente, em crescimento, ou em descendente, está decrescendo, certo? Então, o crescimento é uma expectativa nossa, é um projeto nosso, certo? Mas crescer sempre estruturado, um passo após o outro. Se foi difícil e teve muito trabalho nesses 35 anos, certo? Nos próximos aí, eu acredito que será ainda mais, porque a cada dia que passa a concorrência aumenta, certo? O nível aumenta em qualidade, aumenta em quantidade e o nível das pessoas também são superiores. Eu nunca esqueço que quando eu fazia faculdade, eu ouvia que nem 5% da população brasileira tinha terceiro grau completo. E hoje esse número é muito maior do que 5%. Hoje quem não tem que está, certo, ficando para trás. Então, acredito que os próximos anos aí serão prósperos e
a nossa empresa vai estar preparada para crescer e desenvolver mais. É verdade. Tem um ditado que eu tenho comigo que é difícil você chegar na liderança, ser o primeiro. É extremamente difícil. Só que é mais difícil você se manter em primeiro na liderança. Porque assim, ainda mais no mundo que a gente está hoje, tem uma coisa que você falou que me faz pensar bastante. Os jovens estão vindo hoje com poder de assimilação muito rápido, de pegar as tecnologias. O que a gente leva 1 mês para aprender, eles pegam em 2 dias. Até por isso, hoje, os jovens são muito imediatistas, né? Uhum. Querem o resultado, as respostas para as coisas muito de imediato, são impacientes. Exato. Aí é onde a gente tem uma vantagem. E aí, por um outro lado, vem aquela avalanche de gente entrando para o mercado, isso e aquilo. E aí você falou uma coisa que me deixa muito feliz, muito tranquilo. A gente vai crescer, mas a gente vai crescer de maneira estruturada, que é uma das coisas que eu vejo nesses 3... Sustentável. Né? Exato. Nesses 90 dias que eu estou às retintas, eu vejo que aqui a gente faz as coisas com o planejamento, com tudo certo. Não tem nada na moda louca. Não, vamos lá e vamos fazer. Opa, não, vamos estruturar, vamos ver se vai ser sustentável, faz tudo certo. E de onde eu vim também, da Souvenir, as coisas eram mais ou menos da mesma maneira. Tem que ser sustentável para a gente fazer, para não dar ruim lá na frente. E isso é muito legal. Bom, a gente está chegando no final. Aí, vocês quiserem fazer os agradecimentos, alguma coisa que vocês queiram falar, podem ficar à vontade. A câmera é toda de vocês. Falamos tanto do nosso paizão, e agora eu quero dar um agradecimento em especial para minha mãe, Neuza. Rainha, minha queridona, coração grande e guerreira. Dou o exemplo dela também para muita gente. E ela lutou demais para chegar onde ela chegou, como profissional da educação, que não é se fácil. aposentou, que não é fácil, e se aposentou numa posição, certo, exemplar. E, como eu disse, meu pai saía para trabalhar e buscar o sustento para a família, e minha mãe tomava conta muito bem da família durante a semana toda. Eu dou o exemplo de vida dela para várias pessoas, em especial para minha esposa. Também é uma mulher muito dedicada, exemplar, toma conta lá de casa com 6 filhos. Com muita dedicação, cuidando de 6 filhos, dando bons exemplos aos 6 filhos. Eu viajo muito, trabalho bastante e tal, e ela cuida de casa de forma exemplar. Então, esse é um recado para a gente ainda mais valorizar nossos pais, nossas mães, e saber que a família traz a força para a gente se dedicar no nosso trabalho, na nossa vida. Eu gostaria de agradecer de forma pública toda essa história, né? Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa história, de ter essa história para contar, com orgulho dos meus pais, tanto do meu pai como da minha mãe, e de nós também, né? Nós 3 irmãos que somos unidos, estamos sempre juntos, nunca deixa a peteca cair, estamos sempre mantendo a guarda de tudo com a nossa família, os filhos que estão aí, futuros sucessores, profissionais em outras áreas ou não, né? Então, eu me considero muito honrada de ter uma história bonita dessa para contar e espero que isso sirva de exemplo para algumas pessoas que estejam vendo, né? Para se orgulharem também da sua história de vida. Exato, que legal. E agradeço você. Paula, por conduzir tão bem todo o nosso bate-papo. Eu sou imensamente grato, eu só fiquei quieto porque aqui eu mais escutei vocês falarem que é uma história
muito legal. E eu sabia que era uma história legal, mas eu não sabia a história com a riqueza de detalhe de vocês. E acho que é muito legal porque a gente sabe como é que foi. E quando a gente sabe disso, a gente fica mais próximo de saber, de ver o Fábio falando, minha mama, que fofo, né? E tal. Isso é muito legal. Eu tô um misto de emoção aqui, que eu tô emocionado, porque a gente falou de pai, a gente falou de mãe, enfim. Para mim foi maravilhoso poder ter falado com vocês, a gente ter batido esse papo. Sou imensamente grato a vocês, porque vocês também fazem parte de uma virada de chave da minha vida, foi graças a vocês. Eu sou muito grato por isso. E é isso. Hoje você está mais próximo da família. E hoje eu tô mais próximo da família, que é o que a gente falou aqui, Busca. muito aqui hoje. Então, pessoal, vocês que viram esse podcast aqui, a gente trouxe um pouco do que é a história da AZ Tintas, de onde nasceu a AZ e de como veio. Então, nesses 35 anos, a gente programou fazer isso de uma maneira bem gostosa, para vocês ouvirem e entenderem o que é. E nos 36 anos, eles vão estar aqui de novo para a gente contar mais histórias. E é muito legal. E fica aqui o aprendizado. A gente trabalhando, a gente cuidando da nossa família e a gente correndo o certo. Pelo certo, vai dar certo, não tem como dar errado. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Paula. E aguardo vocês no próximo episódio de mais um Histórias de A a Z. Muito obrigado e até a próxima.